Aqui nesses encontros, nós temos um trabalho juntos, e esse trabalho é em direção a esta revelação da verdade divina, da verdade sobre nós mesmos. Portanto, nós tratamos com você aqui do despertar da consciência, da liberação nesta vida. E eu quero agora com você tratar dessa questão da liberdade, da verdade sobre essa liberdade. Porque nós queremos explorar também outros assuntos aqui linkados a essa questão da liberdade. Mas antes de tudo, nós precisamos primeiro perguntar para nós mesmos por que queremos a liberdade. Por que será que nós apreciamos tanto essa questão de encontrar essa liberdade? O que, na verdade, nos aproxima de um trabalho como esse? A meu ver, cada um de nós carrega dentro de si mesmo um anelo profundo pela realização de um estado interno, onde haja um sentimento de grande completude, de profunda satisfação e realização interior. Colocando em outras palavras, todo ser humano ele está em busca da presença desta realização do amor. Então nós vamos trabalhar aqui com você, vamos colocar nesse vídeo, aqui dentro desta fala, algumas coisas a respeito disso. Mas a primeiríssima coisa aqui, observe, quando você quer liberdade, você quer, antes de tudo, espaço. É bem interessante o nosso comportamento, por exemplo, quando a gente viaja. Quando você viaja, você procura os melhores lugares para ficar hospedado. Os melhores lugares para você permanecer ali por alguns dias ou uma semana, um mês. E o que são esses melhores lugares? Os que têm, naturalmente, maior conforto para você. Mas o essencial dentro desses lugares é a presença do próprio espaço. Quando você viaja, fica hospedado numa casa ampla ou bastante arejada, se não for muito ampla, mas o seu contato ali com a natureza é, na verdade, a busca de espaço. Quando você vai para um hotel, você procura um lugar onde tenha uma piscina grande, onde os quartos sejam grandes, os espaços de quarto naquele hotel precisam ser confortáveis. Isso requer a presença de espaço. Então, a nossa busca é a busca por espaço. Se você vai para uma montanha, você quer um lugar espaçoso. Se você vai para uma floresta, você quer um lugar espaçoso. Se você vai para um hotel, você quer um hotel espaçoso. Se você vai construir uma casa, você constrói da forma mais espaçosa possível. Tudo isso por quê? Porque nós precisamos de espaço. O espaço, ele sempre nos remete à liberdade. É quando você tem espaço que você tem liberdade. Então, o conforto, nele encontramos o espaço.
Quando há espaço, temos liberdade. E nós precisamos descobrir a verdade sobre essa busca de cada um de nós por essa questão de liberdade que buscamos nos espaços. Veja, externamente é assim que nós nos comportamos. Mas nós buscamos isso externamente porque, na verdade, internamente, nós estamos à procura também de espaço. Observe o desconforto que é o movimento de pensamento dentro de nossas cabeças, ocupando nossas mentes, dos sentimentos e emoções, ocupando também os nossos corações. Então, a nossa condição interna de desconforto é em razão da ocupação. Porque nós temos enfatizado com você a beleza aqui de um encontro com a verdade da meditação. Porque uma aproximação da verdade sobre isso é a aproximação desta liberação do espaço, desse interno espaço, desse espaço interior da mente e do coração. A base para esta liberação do espaço, tão necessário para as nossas vidas, para essa condição onde há um estado de mobilidade e conforto, isso é algo que requer um olhar diferente para aquilo que se passa conosco, basicamente dentro de nós mesmos. Essa busca pelo espaço externo é a busca pela liberdade. Mas isso é, na verdade, a procura por um espaço interno também de liberdade, de silêncio, quietude, paz. Veja, é isso que abre a porta para a ciência da presença do amor. Não podemos ter acesso à verdade sobre o amor. Nós desconhecemos a verdade sobre isso. Então é importante que, ao nos depararmos com uma fala como essa, nós tenhamos a paciência de acompanhar, sem a princípio rejeitar isso, ou combater isso que estamos ouvindo a partir já de ideias que temos, do que esse assim chamado amor que acreditamos representa. O nosso enfoque aqui com você é sempre de investigação, de uma aproximação de estudo, não intelectual, teórico, onde podemos ficar aqui apenas jogando com palavras. Então eu tenho aqui algumas colocações e faço essas colocações. Ao escutar isso, você compara isso que você está ouvindo com aquilo que você já tem, que você já traz, que você já sabe, de coisas que você já leu e que também já ouviu. E quando fazemos isso aqui, nós perdemos a oportunidade de verdade de estudar, porque estamos assim apenas trocando ideias, opiniões, conceitos e vendo tudo a partir de conclusões, de palavras. É por isso que estamos num grande embaraço interno, no que diz respeito à visão da realidade divina, porque estamos cheios de teorias, cheios de conceitos, cheios de ideias, opiniões e conclusões. E repare, tudo isso ocupa espaço. Uma aproximação da verdade sobre a meditação requer uma visão
daquilo que se processa conosco, daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Isso é autoconhecimento. Então, autoconhecimento é meditação. Ao menos é a base ou a verdadeira aproximação da meditação. Então, como poderíamos colocar essa questão da meditação? Veja, podemos colocar isso em uma frase ou duas, mas nenhuma aproximação teórica disso é a verdade da meditação. Aqui, a verdade daquilo que chamamos de meditação é a ciência deste ser que está presente. Quando esta liberdade está presente. Porque essa liberdade abre esta porta para a ciência do amor. Isso é completude. Isso é paz. Isso é felicidade. Então, o nosso empenho aqui, nesses encontros, é para tomarmos ciência disso. De uma forma evidencial, real. Olhar aquilo que se passa dentro de cada um de nós. E descobrir como tomar ciência desse espaço. É algo que se realiza quando há um esvaziamento de todo esse velho conteúdo. É como quando você chega em uma casa ocupada por móveis. Ela está com muitos móveis dentro da casa. Ali, aquele espaço está ocupado com muitos móveis. Então, é uma casa ocupada, carregada, ou seja, cheia de móveis. Você pode se deparar com uma sala, mas se ela está entulhada de móveis, você não tem a verdade do espaço. Veja, o espaço não está ausente, mas não há espaço. É paradoxal. O espaço está presente, mas não há espaço. O espaço não está ausente. Ele está presente, mas ele não está presente. Há uma ausência de espaço. É muito paradoxal? Não, é bem simples. É que todo esse espaço está ocupado por móveis. Psicologicamente, internamente, a nossa vida, essa assim chamada vida desse corpo-mente, nesse padrão psicofísico de existência que nós temos, é de ausência de espaço, porque psicologicamente estamos ocupados. Ocupados com pensamentos, com sentimentos, com emoções, com maneiras de sentir. Então há uma inquietude interna, psicológica. Em razão de todo esse movimento de ocupação de pensamento, de sentimento, de emoção, de sensação. Então a mente e o coração estão ocupados, não há espaço. E sem espaço não há liberdade. Acompanhe isso aqui com calma. Por isso que é importante a gente ter um olhar para essas colocações a partir já de uma certa liberdade para escutar. Eu tenho enfatizado isso aqui. Não sabemos escutar. Estamos sempre nos colocando dentro de um encontro com o outro a partir do ouvir. Se ele disser coisas que eu concordo, eu aceito. Se disser coisas das quais eu discordo, eu rejeito.
Veja, isso não é escutar, isso é negociar com a fala. Isso é apoiar conclusões, é ver suas próprias conclusões confirmadas ou rejeitadas. Se elas são rejeitadas, você combate. Se elas são aceitas, você fica amigo do outro. E nesse momento, o que temos presente é uma negociação de ideias. Ambos continuam, cada um com o seu modelo de pensar, e não há um verdadeiro encontro de comunhão, de coração, porque não existe uma escuta. Estamos juntos? Aqui nós estamos lhe convidando para uma escuta, escutar o que é a meditação, escutar o que é esse esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo para a descoberta da realidade desse espaço, desta liberdade e deste amor. E como isso se torna possível? Nós temos diversos vídeos aqui no canal trabalhando isso com você. Quando nós aprendemos a verdade sobre meditação, como meditar de verdade? Vejam, a pergunta que as pessoas fazem: como meditar de verdade? Temos que descobrir o que é a verdade sobre a meditação. A meditação é quando esse espaço está presente e essa liberdade está presente. Esta ciência do amor se revela. Temos a meditação como sendo a ciência de Deus, que é a ciência do seu ser. Mas nós temos enfatizado muito isso aqui com você. O amor não é emocionalismo, sentimentalismo, sensação de prazer, relação de troca nesse modelo de contato entre a busca de preenchimento nele ou nela. Aqui a palavra amor é no sentido desta verdade se revelando como sendo este ser que você é em sua natureza real. Se isso está presente, a sua relação sim com o mundo, com ele ou ela, é uma relação em amor. Mas isso não tem nada a ver com sentimentalismo, emocionalismo, sensação de prazer e de realização nesse contato meramente psicofísico, emocional, romântico, dentro de uma relação com o outro. Até porque isso tudo existe, já existe, na relação entre as pessoas, mas isso é algo ainda carregado de controle, posse, desejo, ciúme, medo. Isso não é amor? Aqui estamos nos referindo à verdade de um espaço interno de inteligência, de beleza, de verdade, de consciência real, onde tudo, absolutamente tudo está incluído, o outro está incluído. Mas dentro desta liberdade, da verdade do amor, então aqui quando tratamos com você do despertar espiritual, da realização do seu ser, estamos falando da verdade, daquilo que é você, quando o ego não está. Quando a ilusão desse sentido de separação não está presente. Quando esse movimento interno de pensamentos, como nós temos funcionado nesta consciência do eu, não está mais presente. Porque agora há um espaço, porque há silêncio, quietude,
serenidade, temos a presença da liberdade. Então precisamos nos livrar desse modelo de pensamentos distorcidos, que é esse padrão de pensamento em desordem, em confusão. Eu tenho chamado também de pensamentos psicológicos. Alguns chamariam de pensamentos distorcidos. São esses confusos pensamentos presentes que ocupam esse espaço. A ocupação desse espaço se constitui na presença de um centro ilusório. A partir desse centro ilusório, nós temos um espaço, mas um espaço ocupado. Nós temos alguns vídeos aqui no canal, na verdade, muitos vídeos, trabalhando exatamente a ilusão desse centro, em torno do qual há um espaço onde ocorrem esses pensamentos em desordem, esses pensamentos distorcidos, esses pensamentos confusos, esses pensamentos do eu, do ego. Esse centro é o observador, com o modelo da ideia do seu pensamento. Então, esse observador é a ilusão desse pensador, pensando, desse experimentador experimentando, desta pessoa sentindo. A realidade divina, a realidade do seu ser, não é isso? É algo completamente diferente de tudo aquilo que o pensamento conhece. Que esse modelo que você tem sobre quem é você conhece. Então é isso que estamos abordando aqui com você, dentro desse canal. Trabalhamos juntos isso. Também em encontros online que ocorrem nos finais de semana. Não só aqui nesses vídeos. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto com você. Ele mostrando o que é ter uma aproximação desta verdade do autoconhecimento e meditação. Então, sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Nós temos encontros presenciais, também fazemos retiros. Então, esse é o nosso assunto aqui com você nesse canal e também em nosso outro canal. Depois você pode dar uma olhadinha lá. Está aqui na descrição do vídeo o link do nosso outro canal. Então, se o que você acabou de ouvir é algo que de verdade faz sentido para você, fica aqui um convite para uma aproximação. Aproveita e já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A meditação é esse olhar que desfaz essa ilusão. Porque é um olhar sem o observador. Aqui entramos já na meditação. Como realizar eu e o